Meu querido, meu amado, você se vê, a briga do óculos, como uma pessoa improvável? Quem são as pessoas improváveis lá na Bíblia, hein? Eram tantos os improváveis. Davi era um improvável. O próprio Jesus era um improvável diante dos olhos da sociedade, né? Poderá daquele lugar vir alguma coisa boa? Davi era o menorzinho, né? Foi o último a ser chamado para se apresentar a Samuel. Foi desconsiderado, era um improvável. Ruth, ali aquela situação catastrófica, né? Morreu o marido, morreram os filhos. Noemi falou: olha, volta lá, vou voltar, você volta. E arrumou um marido. E ela disse: não. Era uma situação improvável, uma situação difícil. Mas ela rutificou. E de Ruth, né? Ela está na lista da descendência de Jesus. Tudo era improvável, as situações eram difíceis. Não havia o que comer, não havia nada. Mas são das situações improváveis. Quando chegamos ao final da linha, quando não vemos soluções, é que Deus opera. Um milagre, geralmente, 99,9% das vezes, é para quando não há nenhuma saída. Porque se há saída, há saída. Se não há saída, o milagre é o sobrenatural, não é natural. É aquilo que acontecerá mediante situações improváveis, pessoas improváveis, farão coisas incríveis que ninguém acreditou. Sabe por quê? Quem opera nelas não é elas mesmas, não são elas mesmas, mas é um Deus, o Deus do impossível, que tudo pode, que opera maravilhas. É esse Deus. Porque se nos guiarmos, tentarmos nos garantir na nossa força, nós não conseguiremos, porque nós não temos. Nós temos forças a partir da dependência que nós temos do Espírito Santo, desse relacionamento com Deus, de receber dele aquilo que ele tem para nos dar, para vivermos todas as situações. Tem uma frase muito falada, já está ficando antiga, né? Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. É Ele que capacita, é Ele que faz acontecer. Não somos nós, não é na nossa força. Ainda bem que não é na nossa força, não é mesmo? O nosso apóstolo Paulo, quem diria? Aquele homem que matou tantos cristãos. Por causa dele que nós, os gentios, estamos aqui, né? E olha que Paulo era improvável. Quando Deus mandou o profeta falar com ele, meu Deus, ele vai me matar. Mas ele foi. E olha quem foi Paulo, dentro das escrituras, né? O que podemos dizer dele? Tem um pedacinho aqui em Filipenses, capítulo 4, verso 12 a 14, que ele diz o seguinte: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância. Eita, lição difícil, não é verdade? Quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Mesmo assim, eles fizeram bem em ajudá-lo, né, na dificuldade que ele estava passando. Ele já havia aprendido essa lição de ser feliz na escassez, de ser feliz na fartura. Para mim viver é Cristo, morrer para mim é lucro. Ele também dizia isso, não é verdade? Então, à semelhança de Paulo, Paulo era um ser humano. Ele recebeu, né? Ele recebeu aquela mudança radical, teve aquela parada brusca, não é verdade? Perdeu a visão natural para receber a visão espiritual. E fez toda a diferença. Mais improvável do que Paulo, do que Pedro também, tantos apóstolos, né? Tomé que duvidou. Quantas coisas nós vemos, nós lemos na palavra. Milagres não são provados, não há provas. Ele acontece.
pode fazer o exame, mostrar, né? Estava doente, tinha o tumor, agora ele não existe mais. Improvável, não se pode provar. E a fé, o que diz lá, é a certeza daquilo que eu não vejo, mas é a certeza de que Deus, eu confiar em Deus, que Ele operará as maravilhas que Ele tem para os justos. Quem são justos? Aqueles que são justificados em Cristo. Não é aqueles que não erram, não é aqueles que são perfeitos, não são aqueles que estão em oração o tempo todo. Não. Deus é maravilhoso. Deus conhece o agir de cada um, a intenção do coração de cada um. Ele é o prescrutador, Ele é o conhecedor de todas as coisas. E nós, quando crescemos espiritualmente, podemos chegar a esse ponto de mais silenciar, de observar, de se recolher e em oração ouvir a Deus aquilo que Ele tem a nos dizer a respeito de nós mesmos, das nossas situações e das pessoas. Porque Ele fala, como diz a minha filha, mãe, você escuta a voz de Deus? Ela, não, eu nunca ouvi a voz de Deus audível, mas eu tenho certeza que Ele fala na minha mente, no meu coração. Eu sei porque eu sei. Eu já tenho uma estrada com Deus. Ele fala. Ele pode falar com outras pessoas? Pode. Eu conheço pessoas que Ele falou, conheço. Eu queria que Ele falasse comigo também. Mas, como a outra filha diz assim, mãe, se o anjo aparecer para você, Deus não permite, mãe, porque você vai segurar o anjo e você vai perguntar tanta coisa para ele que ele vai sair apavorado. Isso pode. Aí Deus não permite, mãe. Eu digo, que coisa. Você vai querer falar tanta coisa com ele, questionar ele. Falou, você não está errada, não. Então, Deus conhece cada um de nós, Ele conhece a nossa natureza. Mais do que ninguém, nós somos conhecidos por Deus. E Ele conhece o nosso amanhã. Essa madrugada eu acordei, né? Ouvindo uma frase, como se alguém estivesse falando. Eu não vou repetir aqui porque é muito forte. E eu acordei, tomei aquele susto. Falei, meu Deus. Aí até comentei com a minha filha. E a minha filha falou assim, mãe, telefona, confere. Eu falei, tá, eu vou fazer isso, filha. Sabe? Mas eu não sei, né? Pode ser coisa da minha cabeça, pode ser coisa... A gente tem que dar tempo ao tempo. O tempo é um grande sábio. Agora Deus fala. Ele tem maneiras de falar, de nos preparar para determinadas coisas. Porque Ele é maravilhoso. E Ele conhece o nosso coração, sabe? Deus, Ele só ocultou as coisas de mim, coisas sérias que iam acontecer, porque Ele sabia que eu ia sofrer muito se Ele me falasse. Eu sofreria em dobro. Então, por isso Ele não antecipou. Mas aquilo que foi necessário, Ele sempre me revelou, Ele sempre me mostrou através de visão, através de sonhos, através da palavra, através da convicção no coração. Ele sempre, 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 sempre. Então esse Deus é o nosso Pai, o nosso papaizinho querido, aquele que nos carrega no colo, aquele que nos aquece o nosso coração quando tudo está gelado, quando tudo está frio, aquele que tem aquela cola especial para pegar cada pedacinho do nosso coração e ali, sabe, reconstruir. Ele é capaz de fazer todas as coisas. Viver sem Ele, impossível. Eu não vejo a minha vida um só segundo sem a presença desse Deus, sem a interferência dele nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Apesar de eu não entender algumas coisas, sabe? Aí ele fala para mim, você não tem que entender, você tem só que confiar. Eu digo, amém, amém, quem sou eu? Mas é isso aí, tem certas coisas, né, que eu não entendo. Que eu falo para ele, ó, se eu pudesse escolher, se eu pudesse fazer, eu não ia fazer assim não, hein?
Mas eu já deixei de acertar tantas vezes, quando eu fui pela minha cabeça, que eu aprendi que mesmo sem entender, eu confio em vós. E isso é muito bom. Amado, muito obrigada por você acessar o vídeo, por você assistir, por você curtir. Curtir lá, bater o dedinho. Compartilhar, que é importantíssimo, eu sempre te peço. Eu estou na maratona de vídeos que Deus me ordenou. Depois eu te conto. Ele me ordenou uma determinada quantidade de vídeos por dia, com o tempo que ele determinou também. Eis-me aqui, parece que eu não vou dar conta, mas ele mandou porque eu posso dar conta. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Nos abençoe dando a nós o conhecimento da vontade dele para as nossas vidas e a graça sobre graça para vivermos cada dia na vontade dele, nos submetendo, renunciando quando for necessário, obedecendo sempre, buscando cada vez mais. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.